Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom você estar aqui para que possamos juntos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. O propósito do estudo de hoje é nos aprofundarmos no relacionamento de Jesus com o Espírito Santo de Deus. Como foi esta conexão? Como ela pode ser aplicada em nossas vidas? Acompanhe este estudo. Eu sou o professor Paulo Henrique Silva e convido-lhe a conhecer mais dos conteúdos que tenho produzido acessando o meu site, seguindo-me no Instagram. Tudo isso é bastante fácil, basta você direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que está logo aqui embaixo. Também há uma playlist muito especial no meu canal no YouTube, chamada Estudos Bíblicos. Não apenas esse de hoje, mas tantos outros estudos já estão ali disponíveis para o seu enriquecimento espiritual. Eu lhe convido a assinar o canal, também a fazer os seus comentários e também lhe peço, compartilhe com irmãos, irmãs, compartilhe com a sua igreja, que estes estudos bíblicos sejam abençoadores. Este é o meu intento. Hoje falaremos ainda mais sobre o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor. No nosso último estudo, tratamos da promessa e do derramamento do Espírito Santo. Você já acompanhou esse estudo? Se não, siga lá na playlist do YouTube e também eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link direto para o primeiro estudo sobre o Espírito Santo, que versou sobre a promessa e o derramamento do Espírito Santo. Hoje nós falaremos do Espírito do Senhor, o Espírito no Senhor, o Espírito de Deus no Senhor Jesus Cristo. Para fazermos um destaque inicial, darmos o nosso primeiro passo com relação a esse entendimento mais aprofundado, a essa conexão tão íntima, tão importante entre Jesus e o Espírito Santo, lancemos mão do profeta Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repousará sobre o Senhor, o Salvador, o Cristo, o ungido de Deus, o nosso Senhor Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. O nosso Senhor Jesus teve sobre si, durante toda a sua vida, todo o seu ministério, o seu sofrimento, a sua ressurreição, agora na glória e orientando, direcionando a sua igreja e na sua volta, tem o Espírito Santo de Deus repousado sobre ele. Uma íntima conexão entre Jesus e o Espírito Santo de Deus. Quais serão as chaves de entendimento que usaremos para o nosso estudo de hoje? Você já está acostumado com essa dinâmica? Sempre buscamos duas lentes, duas cores que nos permitam colorir este caminho que estamos construindo no entendimento do Espírito Santo. Hoje são as seguintes: o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, qual foi o papel do Espírito Santo de Deus na vida, no ministério do Senhor Jesus? E como se deu este relacionamento entre Jesus e o Espírito Santo? Este relacionamento estabelece para nós um padrão. Nós devemos seguir o Senhor Jesus, buscar o Senhor Jesus, ter o relacionamento que Jesus teve com o Espírito Santo de Deus. Percebe quanto isso é rico? O quanto o Espírito Santo esteve junto do Senhor Jesus por todos os momentos na sua vida e também agora faz parte da nossa vida, pois habita em nós. Devemos observar qual foi o comportamento de Jesus e do Espírito Santo, para que possamos replicar, reproduzir, espelhar o conhecimento de Jesus na sua relação com o Espírito Santo nas nossas vidas. Um belo estudo. Vá em frente comigo, acompanhe a partir da concepção. Sim, né? A partir da concepção.
Respondeu-lhe o anjo, respondeu a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. O nascimento do Senhor Jesus, a sua concepção, foi obra do Espírito Santo de Deus. Assim como o seu novo nascimento, o meu novo nascimento, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo, como o Senhor Jesus nasceu do Espírito, nós nascemos do Espírito Santo de Deus. Nós temos uma nova vida, nós somos uma nova geração, nós somos gerados pelo Espírito Santo, a exemplo do próprio Senhor Jesus, que nasceu, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi batizado. Foi batizado por testemunho, para dar testemunho do ministério de João Batista, para dar testemunho de que ele era o Messias que havia de vir. Nesse batismo do Espírito Santo, o papel preponderante, protagonista, foi do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Lembra de Isaías? O Espírito Santo repousará sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, visível, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado. O testemunho de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, o Salvador, o nosso Redentor. Esse testemunho foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos de poder para testemunhar de Jesus. Precisamos do poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo, porque o próprio Espírito Santo testemunhou, descendo sobre Jesus, de que ele era o Messias, o ungido de Deus. Lucas 3:22. Não apenas batizado, mas Jesus foi cheio do Espírito Santo. Não apenas repousou sobre Jesus, mas tornou pleno. A vida de Jesus foi toda plena no Espírito Santo. Tudo que Jesus realizou foi na plenitude do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Você se mantém cheio do Espírito Santo? Você permite que a sua vida ou partes da sua vida se esvaziem do Espírito Santo? Mantenha como o Senhor Jesus, em comunhão com o Espírito, cheio do Espírito Santo, porque esse Espírito Santo vai guiar a sua vida. O guia da sua vida, como foi de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, o mesmo versículo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Foi guiado no deserto. Cheio do Espírito, ele se permitiu ser guiado pelo Espírito Santo. Somente se estivermos cheios do Espírito, plenos do Espírito Santo, ouviremos a voz de Deus e permitiremos que o Espírito Santo nos guie no deserto. Note bem, ele foi guiado no deserto. Você passa por algum momento difícil agora? Você está vivendo um momento difícil? Qual de nós não está? Qual o deserto que você está atravessando agora na sua vida? Você, nesse deserto, precisa estar pleno, cheio, revestido do poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo irá lhe guiar neste deserto. É nesse deserto que a manifestação do Espírito Santo vai acontecer. É nesse deserto que o Espírito Santo vai iluminar o seu caminho, vai te dar o caminho certo para ser seguido de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, em meio às provações, e Jesus foi totalmente provado, toda a sorte de tentações no deserto. Todas as provações ele passou, mas ele passou na plenitude, cheio do Espírito Santo e se permitindo ser guiado pelo Espírito Santo. Nesta condição, é possível louvar a Deus, porque Deus é Espírito e verdade, e nós devemos adorá-lo em espírito, e esse verdadeiro louvor vem do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo, naquela hora, Jesus exultando no Espírito Santo, se alegrando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai. Eu te louvo, Pai. Você diz: Eu te louvo, Pai. Você diz isto
em alegria no Espírito Santo, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Jesus exaltou porque o que era do agrado de Deus se realizou. Jesus louvou a Deus porque essas coisas foram reveladas. A revelação de Deus na sua vida provém do verdadeiro louvor em espírito que você dedica ao Senhor, no Espírito Santo, exultando no Espírito Santo. Exulte no Espírito Santo de Deus. O poder, todo o poder manifestado ao longo do ministério de Jesus. Esse poder veio do Espírito do Senhor. Jesus voltou para Galiléia. Voltou para Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. O seu ministério prosperou no poder do Espírito Santo. Aguarde, aguarde em Jerusalém, o Senhor Jesus disse aos discípulos, até que sejais revestidos de poder, até que venha sobre vós o poder do Espírito Santo, para que exerçam o ministério da igreja, exerçam o ministério de missões, exerçam o ministério de testemunhar a todas as pessoas. Então, você quer uma vida de poder? Você precisa ter uma vida no Espírito Santo. Voltou para Galiléia no poder do Espírito Santo. Então nós só temos uma vida rica, um ministério próspero para a glória do Senhor no poder do Espírito Santo. Não é no seu braço forte, não é na sua boa vontade, não é na sua dedicação, não é no seu empenho, não é no seu máximo interesse em realizar a obra de Deus, mas é no poder do Espírito Santo. Somente nesse poder nós conseguimos para que em toda aquela região se espalhe a glória de Deus, para que na sua região se espalhe a glória de Deus. Também pelo Espírito Santo vem a unção de Deus, a bênção de Deus, o dom de Deus, a graça de Deus, aquela confirmação só pode vir a partir do Espírito Santo de Deus. Isto se revela em nossas vidas, como no caso de Jesus, ao estar no templo, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Relato de Lucas 4,17. A revelação veio do profeta Isaías. O rolo do livro do profeta Isaías foi entregue a Jesus. Obra do Espírito Santo. O Senhor Jesus abriu o livro do profeta Isaías. Eu amo o livro de Isaías. E eu fico imaginando Jesus abrindo o livro de Isaías. Cada vez que eu me deparo com o livro de Isaías, eu me emociono porque eu estou abrindo o mesmo livro que o Senhor Jesus abriu. E dentre tantas partes, ele encontrou o lugar onde está escrito Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a levar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade todos os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão de luto em Sião uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de um espírito angustiado, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, óleo de alegria, vestes de louvor, a fim de que nós sejamos chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para louvor da sua glória. Ó, queridos, queridas, que estão acompanhando esse estudo bíblico, que o Espírito do Senhor esteja sobre você. Porque o Senhor, pelo seu Espírito, pode te ungir para pregar boas novas do Evangelho aos quebrantados de coração.
Esta mesma unção que estava sobre o Senhor Jesus pode estar sobre você, para você proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados pelo pecado, para que você possa apregoar o ano aceitável do Senhor, para que você possa consolar, para que você seja um carvalho de justiça, para que você seja uma plantação, um plantio do Senhor, uma árvore do Senhor, um carvalho de justiça, e para que a glória de Deus se manifeste a partir da sua vida. Isto só ocorre se o Espírito do Senhor estiver sobre você. Lembra-se de Isaías 11? O Espírito do Senhor repousará sobre ele. E o Senhor Jesus disse, hoje isso se cumpriu. O Espírito do Senhor está sobre mim. A confirmação de que ele é ungido, o Cristo de Deus. E o Senhor Jesus faz um pedido ao Pai. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador, que não apenas eu, mas o que está comigo, a fim de que o que está comigo hoje esteja com vocês para sempre. Note bem, o Espírito Santo estava com Jesus. E Jesus queria que o Espírito Santo estivesse conosco para sempre. Para que tudo que o Espírito Santo fez na vida do Senhor Jesus, faça também na minha vida e na sua vida. Isso é grandioso, isso é maravilhoso, isso é notável, irmãos. Irmãs, o Senhor Jesus pediu ao Pai para que o Espírito Santo viesse e fizesse em nós o que ele fez com ele próprio, o Senhor Jesus. Que oração maravilhosa! Para que haja o testemunho, porque quando vier o Consolador, quando o Espírito Santo vier sobre a sua vida, que eu enviarei de vocês do Pai, ele enviou. Ele pediu o Pai e ele enviou, porque somente ele, cheio do Espírito Santo, poderia derramar o Espírito Santo da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará ao meu respeito, como testemunhou no batismo de Jesus. E vocês também testemunharão. Vocês também terão poder para testemunhar. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, pois vocês estão comigo desde o princípio. Vocês estão comigo, acompanham o meu ministério, acompanham o poder do Espírito Santo na minha vida, e esse Espírito da verdade fará com que vocês também testemunhem. Você quer testemunhar de Cristo? Você quer testemunhar para o mundo? Somente a partir do Espírito da verdade, do Consolador, podemos fazer isto. E o envio aconteceu. O envio. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, disse Jesus aos seus discípulos, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei para vocês. Expliquei isso com detalhes no nosso último vídeo sobre o derramar do Espírito Santo, o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. Acompanhe o último vídeo, estude, acompanhe, esteja conosco lá no canal, na playlist, compartilhe. Assista esse estudo sobre o derramamento do Espírito Santo. Derramarei o meu Espírito somente se eu for, disse Jesus. Somente se eu voltar ao Pai, eu poderei derramar o Espírito Santo, porque quando eu estiver aqui, o Espírito Santo está comigo, mas eu quero que o Pai o conceda a vocês, por isso eu preciso voltar ao Pai. E se eu for, eu poderei, se eu estiver com o Pai na sua glória, eu poderei derramar sobre vocês o Espírito Santo, cumprindo a promessa dos profetas, feita por meio dos profetas. E com isto nós passamos a pertencer a Deus. Nós somos propriedade de Deus por meio do selo do Espírito Santo. Tudo que me pertence, tudo que pertence ao Pai é meu, disse Jesus. Veja como não apenas o poder, a unção, a bênção, a capacitação do ministério de Jesus, nós estamos estudando a ação do Espírito Santo sobre o ministério de Jesus, sobre a vida de Jesus. Jesus disse, tudo que pertence ao Pai é meu de Jesus. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido de vocês. O Espírito recebe do que é de Jesus. Você é de Jesus? Então o Espírito te recebe. Você passa a pertencer
ao Espírito Santo de Deus. Você passa a pertencer a Deus, você passa a pertencer ao Pai a partir de Jesus, porque tudo que pertence ao Pai é meu, tudo que pertence ao Senhor Jesus é do Pai, por meio do Espírito que nos recebe e o torna conhecido. Nós somos tornados conhecidos ao Pai por meio do Espírito Santo de Deus, a partir de Jesus. E somos resgatados para que isso aconteça. Esse pertencimento vem a partir do momento em que somos resgatados das trevas, que somos resgatados dos pecados. Toda essa remissão dos pecados, todo este resgate que o Senhor Jesus fez por nós, o fez por meio do Espírito Santo de Deus, no seu sofrimento, na sua morte vicária, sacrificial, por você e por mim naquela cruz. Quanto mais então o sangue de Cristo, a morte de Cristo naquela cruz, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Então Jesus se oferece de forma pura, santa, sem mácula, sem mancha. Por meio do Espírito Santo, ele se oferece a Deus e purifica, e nos dá a salvação, e nos resgata, e nos redime a nossa consciência de atos que levam à morte do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Agora nós pertencemos a Deus, nós temos esse selo da promessa do Espírito Santo, nós vivemos para o Deus vivo, porque o sangue de Cristo nos resgatou pelo Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na morte de Cristo, a obra do Espírito Santo no momento do resgate que nos purificou, que nos tornou santos, que nos tornou separados para o Deus vivo, para passarmos a pertencer, a servir o Deus vivo fora dos nossos pecados, não apenas na concepção, não apenas no batismo, no seu ministério, no seu direcionamento, também na sua morte e na sua ressurreição. O Espírito Santo esteve com o Senhor Jesus em todos os momentos, a ressurreição. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, você sabia disso? Você tinha consciência disso? Conhecimento disso? Que o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Que a ressurreição de Jesus foi obra do Espírito Santo de Deus? Que a morte de Cristo naquela cruz, nos purificando, foi pelo Espírito Santo de Deus? E na sequência, Jesus ter sido ressurreto dentre os mortos, foi obra do Espírito Santo? Também neste momento de salvação, de resgate, de vitória, de ressurreição, foi o Espírito Santo que agiu por Deus em Jesus. Aquele Espírito que habita em vocês, a igreja, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que agora habita em vocês, por meio do Espírito. Você quer ter vida? Você quer ter vida? Quer ter vida em abundância? Por meio do Espírito que ressuscitou a Jesus, que agora habita em vocês, que habita na sua igreja, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo. E deu direcionamento. Após Jesus ter voltado para a glória do Pai, ter derramado o seu Espírito Santo, cumprindo a promessa, ele direcionou como Jesus direcionou os seus discípulos quando aqui estava. O Espírito Santo de Cristo, o Espírito Santo de Deus, direciona a sua igreja. Até hoje, desde aquele primórdio da igreja, quando chegaram à fronteira da Mísia, Paulo e seus companheiros missionários chegaram até a fronteira da Mísia, queriam seguir para leste, queriam se direcionar para o oriente, tentaram entrar na Bitínia, mas quem? O Espírito
Espírito de Jesus os impediu. O Espírito de Jesus agindo sobre a igreja. Com Jesus na glória, mas o Espírito foi derramado. Então, hoje, a obra da igreja deve ser sob o direcionamento do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos impede de fazer aquilo que não é da vontade de Deus e nos impulsiona de maneira efetiva, real, verdadeira, que nos dá a verdadeira sensação do que é certo aos olhos de Deus, de qual deve ser a missão que temos para proclamar o Evangelho, de acordo com o Espírito de Jesus, não pelo caminho, não pela direção que eu ou você intentamos ir, mas sim por meio dessa transcendência a partir do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que reforça, que nos convence e que nos dá o direcionamento verdadeiro. Deixe que a igreja seja direcionada não por homens, mas que a igreja seja direcionada pelo Espírito de Jesus. A voz de Jesus. A voz de Jesus se manifesta para a igreja a partir de quem? Qual é o intérprete da voz de Jesus? Quem traduz Jesus para a sua igreja hoje? Jesus não está fisicamente com a igreja porque ele voltou para o Pai. E a voz de Jesus se faz ouvir na igreja a partir da manifestação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a ouvir a voz de Cristo. Acompanhe. Apocalipse 2:1, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras. Estas são as palavras, esta é a voz. Isto é o que Jesus tem a dizer para a sua igreja, daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro, o próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus hoje para a igreja em Éfeso, para a sua igreja, para a nossa igreja, para a igreja que você congrega, para o seu grupo de comunhão, para a sua família, para a sua vida cristã, para a igreja de Jesus nos dias de hoje. Estas são as palavras. E quem transmite essas palavras para cada um de nós? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, note bem aqui, estas são as palavras de Jesus. Você vai ouvir a partir do que diz o Espírito Santo. Então, hoje nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a voz de Jesus para a sua igreja a partir daquilo que nos diz o Espírito Santo. Confira lá, Apocalipse 2, versículos 7, 11, 17, 29. Confira Apocalipse capítulo 3, versículos 6, 13, 22. Confira, essas referências são importantes, são separadas com muito esmero, são separadas com muita dedicação para que você tenha esse ensino bíblico fundamentado exclusivamente na palavra de Deus. Não falo de mim, mas a cada momento em que eu estou contigo aqui, eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com você. Eu procuro fazê-lo de acordo com o que está claramente nas Escrituras. Então acompanhe cada um desses versículos, porque quem fala por Jesus hoje à sua igreja é o Espírito Santo de Deus. Ouça a voz, tenha ouvidos espirituais para que o Espírito que falou com Jesus continua falando hoje com a sua igreja, transmitindo para nós, interpretando a voz de Deus. Qual é a aplicação? Qual é a aplicação? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, você pode conferir lá no capítulo 2, de 2 aos Coríntios, verso 18. Paulo diz para a igreja em Corinto que nós vamos sendo transformados por Deus de glória em glória por meio do seu Espírito. Sim, somos salvos por um ato de Jesus naquela cruz.
Fomos salvos por um ato único, irrepetível, insubstituível, incomparável. Um ato único de Jesus naquela cruz, em que o véu do tabernáculo se rompeu de alto a baixo. Naquele ato, nós obtivemos a nossa salvação. Mas a nossa santificação, ela vem como um processo em nossas vidas. E esta santificação, ela vem de glória em glória, como Paulo escreveu aos Coríntios, de glória em glória, de passo em passo, de momento em momento em nossas vidas, pelo Espírito de Deus. Hein? A santificação, ela vem pelo Espírito Santo de Deus, é um processo em nossas vidas. Então a aplicação é, tendo consciência agora de toda a obra do Espírito Santo ao longo da vida de Jesus, desde a sua concepção até Jesus estando de volta à glória ao Pai e estando direcionando e falando com a sua igreja a partir da glória por intermédio do Espírito Santo, nós podemos ter então esse alto padrão de referência para que possamos ser transformados de glória em glória. Nós temos que nos relacionar com Deus por meio do Espírito Santo, como nos foi demonstrado, exemplificado por Jesus. A aplicação das nossas vidas, para as nossas vidas é nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus, como Jesus se relacionou. Assim, escreve Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O Senhor Jesus viveu pelo Espírito, o Senhor Jesus andou pelo Espírito, e é o que Ele quer de você, de mim, da sua igreja, que vivamos pelo Espírito, porque é o Espírito que nos vivifica, é o Espírito que nos gera, o Espírito que nos dá uma nova vida, para servirmos a Deus, para a glória de Deus, para sermos carvalhos de justiça, para a glória do Senhor, e, portanto, nós devemos, tal como Jesus, nos pautarmos no Espírito, andarmos no Espírito, de glória em glória, nos deixarmos ser direcionados, guiados, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor lhe abençoe abundantemente e lhe guarde. Muito obrigado por ter participado deste estudo. Compartilhe com outros irmãos e irmãs, com a sua igreja. Tchau.